E aí entra todas as sanções, que muita gente acha que é só perder o visto ou a entrada nos Estados Unidos fica proibida, mas não é. Você simplesmente... O que é a Lei Magnitsky e seus efeitos? A Lei Magnitsky permite que países punam estrangeiros envolvidos em corrupção ou graves violações de direitos humanos. As sanções incluem congelamento de bens e contas bancárias, proibição de entrada em vários países, isolamento econômico, digital e diplomático. Ministros, esposas e aliados que se beneficiem ou compactuem com essas práticas podem ser diretamente afetados. A pessoa sancionada se torna um pária internacional. Não pode usar cartões de crédito, bancos ou serviços online, como Netflix, Spotify, etc. Não pode receber ajuda financeira de terceiros, sob risco de estes também serem punidos. Perde acesso ao sistema financeiro global e à liberdade de circulação. Mesmo com poder interno, a imagem da pessoa fica seriamente manchada no exterior, prejudicando suas relações e podendo causar constrangimentos diplomáticos ao Brasil. Ana Paula Henkel explica agora com detalhes no Direita TV em Foco. Apoie contribuindo com qualquer valor para mantermos ativo nosso canal independente, usando nossa chave Pix, direitatvemfoco@gmail.com ou pelo QR Code que aparece na tela. Inscreva-se no canal, deixe um comentário qualquer e ative o sininho para receber diariamente os próximos vídeos com notícias atualizadas. Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Já há muito tempo eu falo dessa lei Magnitsky, porque eu tenho um amigo que é um grande articulista do Partido Republicano, trabalhou com Reagan na Casa Branca, trabalhou com Reagan quando Reagan ainda era governador da Califórnia, depois foi para a Casa Branca com Reagan e continuou muito influente no Partido Republicano. E converso bastante também com o filho do Reagan, o Michael Reagan também. E há mais ou menos um ano e meio, eu contando tudo, né? Porque muitos se interessam, assim, o Reagan se interessava muitíssimo pela América Latina, muito pela América do Sul, muito pelo Brasil também. Inclusive, uma das discussões, né, saudáveis dele com a Margaret Thatcher foi na época dos Falklands, porque a Margaret Thatcher disse para o Reagan: eu não vou discutir, vou chegar ali, vou chegar chegando, chutando a porta. E o Reagan pediu para ela: não, quem sabe você possa ser um pouco mais diplomática, porque a gente precisa da Argentina na América do Sul para estancar o crescimento do comunismo. A gente precisa. E a Margaret Thatcher disse: não vou negociar nada. E realmente, né, o imbróglio ali das Falklands durou acho que 52, 53 dias. Mas eu estou falando isso para ilustrar que existe uma preocupação, sim, com o Brasil, com a América Latina. Eles sabem do Foro de São Paulo, eles sabem das ligações do Lula com os comunistas, com o Ortega, com os ditadores cubanos, com a família Castro. Eles sabem de tudo isso. Então, eles acompanham o Brasil como uma série da Netflix e vivem me perguntando. E mais ou menos há um ano, eu contando como a coisa realmente tinha perdido a mão, que a Suprema Corte tinha perdido a mão, que o Alexandre de Moraes, a caneta ficou completamente enlouquecida, esquizofrênica e que precisava de uma camisa de força ali naquele ministro da Suprema Corte que de juiz não tinha e não tem absolutamente nada. E foi exatamente esse articulista que me disse: olha, existe uma lei, imagina, ele tem quase 80 anos, ele acompanha a política toda dos Estados Unidos, do mundo. A gente sabe que os Estados Unidos são o grande farol da liberdade no Ocidente, e ele que foi o primeiro a me dizer: olha, existe uma lei, e me falou, a lei Magnitsky, tal, dá uma pesquisada nisso aqui, porque eu acho que isso, se o Donald Trump vencer, eu acho que essa lei pode ser uma lei que possa entrar nesse caso do Brasil. E eu comecei a realmente ler sobre a lei, porque ele tinha me cantado essa pedra, e realmente encaixava tudo
existe uma existe uma checklist para Magnitsky, pelo que depois eu andei conversando com outro assessor do Senado, que não é o assessor de um senador, é um assessor do Senado. Aí, se você quiser falar com algum outro senador, ele te coloca em contato com o assessor daquele senador. Mas ele estava me explicando quando eu comecei a perguntar, antes das eleições, inclusive, americanas, e ele disse que há um checklist dessa Magnitsky. E hoje o Brasil completa. Ele faz o bingo da Lei Magnitsky. Fala, amigos do canal. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora continuar com o vídeo. Direita TV em Foco. Ele entra em tudo, ele entra em absolutamente todos os quadradinhos: direitos humanos, inconstitucionalidades, perseguições políticas, desrespeito ao devido processo legal, juízes, né? Eles são considerados juízes, embora não são juízes, mas eles são considerados juízes da Suprema Corte, juízes que são autoritários, políticos, ativistas, que não atentam à Constituição. É uma checklist um pouquinho grande e o Brasil faz o bingo da Magnitsky. E aí entra todas as sanções, que muita gente acha que é só perder o visto ou a entrada nos Estados Unidos fica proibida, mas não é. Você simplesmente abrange, as sanções elas abrangem um enforcamento econômico, cartão de crédito, todas as empresas, todas as ligações econômicas e financeiras que passam pelos Estados Unidos com empresas americanas pelo mundo, a pessoa vira um pária, um pária. Banco, Netflix, Airbnb, tudo isso. E aí que vem uma coisa interessante. Alguém pode falar assim: é só usar a conta da mulher, é só usar a conta do filho. Pois bem, se por acaso há a tentativa de burlar a sanção, as sanções usando outros nomes, outros familiares, vai pegando todo mundo, porque há denúncias, eles ligam um alerta naquela pessoa e todos em volta daquela pessoa. Automaticamente não são todos os membros da família que entram nas sanções, mas se há tentativa de burlar as sanções da Magnitsky, vai pegando todo mundo. Isso já aconteceu com promotores e juízes na Rússia. Vai pegando o filho, vai pegando a esposa, e agora também o que vai entrar na mira é essa, digamos, essa pornografia jurídica das empresas, né, dos escritórios de advocacia, das mulheres dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com ações nos Estados Unidos. Ou seja, na última semana, para finalizar, peço perdão para o comentário um pouco longo, eu entrei em contato com mais uma pessoa ali do alto escalão do Departamento de Estado, que foi esse articulista, inclusive, que me colocou em contato com ele, e ele disse o seguinte, eu mandei uma mensagem para ele e ele disse o seguinte, vou ler literalmente a mensagem, que o Departamento de Estado está aguardando o Departamento de Tesouro concluir o parecer sobre as consequências econômicas das sanções, mas o processo está bem avançado e aí já não é mais na teoria. Ele disse que já está avançado com análise de provas e entrevistas de testemunhas. Ou seja, já saiu da esfera do papel e da esfera teórica. E aí ele disse também que eles estão analisando vários casos nesse quebra-cabeça grande em relação ao Brasil, e disse que um dos casos, né, isso eu já tinha ouvido de outra pessoa também, e agora ele confirmou, ele disse que um dos casos
que agora eles estão prestando muita atenção na condução dos atos golpistas, mas que um dos leading cases, que é um dos casos que lidera todo esse aparato das sanções na Magnitsky, é justamente o caso do Felipe Martins, tanto em relação às violações de direitos humanos continuadas, que ele fala, ou seja, foi preso agora na prisão domiciliar, mas principalmente em relação à entrada fraudulenta, à fraude nos Estados Unidos. Então, eu peço perdão pela extensão, mas eu queria dar o contexto todo da Lei Magnitsky para vocês. Agora, de novo, não há tic-tac, não há 72 horas, vai ser o tempo dos americanos. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.